dia, meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, recebam a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos dar continuidade aos ricos ensinamentos do livro de Ezequiel, a qual entraremos hoje na 12ª lição sob o tema Visões do afastamento e retorno da glória de Deus. Visões do afastamento e retorno da glória de Deus. Texto áureo, Ezequiel capítulo 43, versículo 5, que fala-nos assim: E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Verdade aplicada. Deus nos convoca a viver em santidade para que se cumpra em nós o propósito da nossa existência, relacionamento com Deus. Objetivos da lição: mostrar que Deus não habita em meio da impiedade, ressaltar que a glória de Deus não se negocia e ensinar que Deus nos chama a viver em santidade. O texto de referência se encontra em Ezequiel, capítulo 11 e Ezequiel, capítulo 43, que nós vamos fazer a leitura assim que nós iniciarmos, então, a introdução. Antes de qualquer coisa, vamos orar? Amado Deus, soberano Pai, é diante, Senhor, da Tua presença que eu me coloco, Senhor, à disposição, Senhor, da exposição da Tua palavra. Deus, me ajude, me inspire, me ilumine, me auxilie, Senhor, para que a Tua voz venha a ser notória, Senhor, entoando nos corações dos Teus filhos e filhas que estão, então, estudando, Senhor, essa 12ª lição da Escola Bíblica Dominical. Isso, Deus, é o que eu te peço e desde já lhe agradeço, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, a expor esta lição, a presidência desta igreja, na pessoa do pastor Antônio Larentes, também do Carlos Larentes, do Ricardo. Agradecer também a todo o trabalho de mídia, na pessoa do evangelista César e do Gabriel. Que Deus, em Cristo Jesus, lhes abençoe, não se esquecendo da reitoria, na pessoa do evangelista Célio e também do evangelista Éder. Que Deus, em Cristo Jesus, continue lhes abençoando. Então vamos entrar, então, nesta 12ª lição. O primeiro trimestre de 2022 está se encerrando, temos mais 2 lições e eu tenho certeza que Deus irá falar com os nossos corações nesta gloriosa manhã. Então, vamos falar sobre o livro de Ezequiel e a revista traz como o profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus, que nós vamos adentrar hoje, a manifestação da glória de Deus. Então, hoje vamos dar continuidade aos ricos ensinamentos das narrativas de Ezequiel, onde os assuntos que serão tratados nesta lição estão situados em 2 grupos do livro de Ezequiel. O primeiro grupo está dos capítulos 4 ao capítulo 24, que falam a respeito das repreensões e a ameaça de Deus ao povo de Israel, a qual, no capítulo 11, o autor destaca a referência do versículo 22 e 23. No entanto, a perícope que fica completa e nos dá maior compreensão, temos que ler até o versículo 25, ou seja, do 22 ao 25, onde relata o afastamento da glória de Deus de Jerusalém. Vamos ler então? Ezequiel, capítulo 11, do versículo 22 ao versículo 25, que fala-nos assim: Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu no meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a leste da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou à cadeia para junto dos exilados,
numa visão pelo Espírito de Deus. E a visão que eu havia tido se afastou de mim. Então contei aos exilados todas estas coisas que o Senhor me havia mostrado. Então é Deus se afastando, o Espírito de Deus se afastando do povo de Israel. Já no segundo grupo, que está em torno dessa lição, se encontra do capítulo 36 ao capítulo 48, que fala do caminho da restauração de Israel, do restabelecimento de sua cidade e de seu templo, onde acredito que o pastor Valdir Alves de Oliveira destaca o capítulo 43 propositalmente para mostrar a restauração do templo, fazendo um contraponto do afastamento da glória de Deus do capítulo 11, a qual acabamos de fazer a leitura. Ou seja, a glória de Deus se afasta do povo por conta dos seus atos de iniquidade, mas retorna pelos seus atos de vergonha e arrependimento. O povo se arrepende, o povo se envergonha. Então, há uma restauração de Deus, de sua glória neste povo. Pois não há restauração de Deus sem arrependimento. E não há restauração de Deus que Ele não venha se manifestar, ou seja, que a glória de Deus não se manifeste. Toda restauração, Ele carrega o arrependimento do povo, mas também carrega essa manifestação da glória de Deus. Por fim, Deus renova sua aliança com o povo e traz uma lei para o povo cumprir, colocando a lente dessa contextualização, o nosso olhar fica mais claro então em torno da leitura. Então vamos ler então essa contextualização esta, O povo se arrepende, o povo se envergonha e assim Deus o restaura, faz uma aliança, mas dessa aliança Deus cria uma lei, um aditamento na sua lei, a qual quer que o povo cumpra para continuar com eles caminhando. Então, depois disso, nós colocamos essa lente da contextualização e a leitura então fica mais clara, que se dá em Ezequiel 43, do versículo 1 ao 12, que fala-nos assim: Então o homem me levou ao portão que dá para leste, e eis que do lado leste vinha a glória de Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão era como a visão que eu tive quando vim destruir a cidade, e como as visões que tive junto ao rio Quebar. Então caí com o rosto em terra, a glória do Senhor entrou no templo pelo portão que dá para leste, e o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Enquanto o homem estava em pé ao meu lado, ouvi uma voz que me foi dirigida no interior do templo, dentro da casa de Deus. O Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Nunca mais a casa de Israel contaminará o meu santo nome, e nem eles e nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis, nos seus lugares altos, quando puseram a limiar junto ao limiar, e os seus bastantes juntos aos meus batentes, havendo apenas uma parede entre mim e eles. Contaminaram o meu santo nome com as abominações que cometeram. Por isso eu os consumi minha ira. Agora eles lancem para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Filho do homem, mostre à casa de Israel este templo, para que eles se envergonhem das suas iniquidades, deixe e tirem as medidas desse modelo perfeito,
e se eles se envergonharem de tudo que fizeram, faça com que conheçam a planta deste templo, eu arranjo as suas saídas e as suas entradas, todas as suas formas, todos os seus estatutos, todas as suas disposições, todas as suas leis. Escreva isso na presença deles para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpra. Esta é a lei do templo. No alto monte, todo o terreno ao redor será santíssimo, eis que essa é a lei do templo. Então você vê que Deus ali está trazendo uma restauração por conta desse arrependimento, por conta do povo estar se dirigindo agora a Deus. Então, essa visão de Ezequiel mostra-nos nitidamente que Deus renovando o seu compromisso com o povo, mas ao mesmo tempo alertando o povo em cumprir esse novo aditamento. Porque ele faz essa lei justamente para cumprir, que é a lei do templo, que foi dita nas Escrituras. Aqui a palavra prostituição não está referindo à sexualidade propriamente dita, mas sim terem um relacionamento extraconjugal com outros deuses, ou seja, Deus é ciumento e não admite que o povo viva de modo panteísta, mas sim de modo monoteísta, ou seja, que adoram um único Deus. Porque aqui a prática do povo de Israel estava em torno das religiões babilônicas e eles estavam então adorando outros deuses. E aí Deus, por conta disso, faz essa nova aliança, esse novo aditamento dentro da sua própria lei. Aqui dentro desta introdução, desta contextualização que nós trouxemos no início desta aula, nasce-se então algumas perguntas. E quais são elas? O que podemos aplicar dessa visão de Ezequiel para a nossa contemporaneidade? Será que estamos adorando somente a Deus? Ou nossa vida está dando muita importância a outras coisas, tornando essas coisas como deuses? Será que a falta da manifestação de Deus é decorrente a estarmos vivendo em iniquidade? Sabemos o que são iniquidade? O que são iniquidade? Iniquidade, de forma bem simples, é um pecado recorrente, um pecado que o povo se acostumou de viver aquele pecado. Vamos dar um exemplo. Se nós vivermos de modo religioso e não em torno da conotação do evangelho genuíno, nós estamos vivendo iniquidade. Porque um dos pecados é ser religioso, é ser conotado nessa religião extrema, como legalismo, moralismo e tudo mais. Mas nós temos que entender de forma clara, de forma muito clara, que a religião pura, que é a religião imaculada de Deus, é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho genuíno, que é o religare, que é o próprio Jesus nos religando com o nosso Deus. Essa é a nossa religião, mas não vivermos de forma religiosa. O que precisamos então fazer para que Deus restaure o nosso templo, né, o lugar a qual escolhemos para adorar a Deus e renovar a sua aliança conosco a ponto de manifestar a sua glória? O que é a manifestação da glória de Deus hoje? O que é a manifestação da glória de Deus hoje? Será que a manifestação da glória de Deus é a igreja estar fervorosa, falando línguas estranhas? Sabemos que isso é muito bom, mas mais do que isso, a manifestação da glória de Deus é estarmos com a nossa religare, com a nossa religião, com o nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, bem resolvido dentro de nós. Então, a manifestação da glória de Deus não é somente falarmos línguas estranhas, isso é muito bom, mas é para edificação própria. A manifestação da glória de Deus, ela traz uma conotação comunitária, ou seja, toda a comunidade é atingida a um resultado extraordinário de transformação, dessa metanoia. Há uma transformação pessoal, comportamental, espiritual
quando há então essa manifestação da glória de Deus. Essas e outras perguntas poderão ser feitas para conseguirmos compreender e aplicar essa lição em nossas vidas, que é a visão do afastamento, por que Deus se afasta, por que a glória de Deus se afasta, e o retorno da glória de Deus, por que Deus então retorna? Porque há arrependimento e neste arrependimento Deus manifesta a sua glória. Então vamos entrar na lição, tópico 1, a glória de Deus. 1.1, o autor se expressa, glória, alguns significados da expressão. Aqui é o ponto que devemos entender o que é glória. O que é glória? Nós podemos falar que glória é Emanuel, Deus conosco. Deus habitando no nosso meio, Deus se relacionando conosco, é a glória de Deus manifestada. A criação do homem é a glória de Deus. A criação do tabernáculo é a glória de Deus, onde a glória de Deus se manifestou. A Arca da Aliança carregava a glória de Deus. Isso no Antigo Testamento. No Antigo Testamento ainda, riquezas conotava ser glória de Deus. Os sinais naturais, como sol, chuva, raios, água, vento, fogo, tudo isso carregava uma conotação da glória de Deus. E por fim, o nascimento de Jesus, o nascimento do nosso Mestre, é carregado da glória de Deus. James Strong, ele entende que a glória tem alguns sentidos. A glória, ela carrega alguns sentidos. E para ele, a glória é aquilo que produz o peso. Lembramos que o apóstolo Paulo falou peso de glória, né? Então, carrega, é aquilo que produz um peso, é aquilo que impõe, é aquilo que produz consideração, ou seja, é aquilo que espanta. A glória é aquilo que assusta, a glória é aquilo que impacta, a glória é aquilo que chama a atenção. Existem várias e várias expressões bíblicas que demonstram essa glória. Tem uma palavra bastante utilizada na configuração desta glória, que é a palavra Shekinah. Tem várias grafias em torno dessa palavra, a qual significa presença de Deus. Shekinah significa presença de Deus, ou habitação de Deus. E aquilo que se aproxima mais dessa Shekinah, a tradução que se aproxima mais dessa Shekinah é a manifestação da glória de Deus. Essa palavra Shekinah, existem tantas grafias em torno dessa palavra que alguns teólogos acreditam que essa palavra não existe, ou é considerada até mesmo como um erro ortográfico, ou até mesmo uma invenção humana. Então, existem linhas de teologias que não acreditam ao certo dessa palavra, mas nós acreditamos que essa palavra é a manifestação da glória de Deus. No entanto, se é um erro ortográfico ou não, e se são criações ou invenções humanas, nós a todo tempo estamos criando palavras novas decorrente à experiência que temos. Então a experiência que o povo teve deu essa conotação de Shekinah. Se é um erro ortográfico ou não, isso não importa. O importante é sabermos que a manifestação da glória de Deus está conotada nesta palavra, independente de ter essas linhas teológicas que não acreditam muito bem nessa palavra. Bom, 1.2, revelada em sua natureza. A glória é revelada em sua natureza. A gente já falou isso, mas vamos aqui de forma específica falar mais uma vez. Que a natureza de Deus, a própria natureza de Deus é a própria glória. A natureza de Deus é glória. Onde o autor traz a passagem de Moisés, quando Moisés ele pede para ver a glória de Deus em Êxodo capítulo 33 e versículo 18 ao 23. Êxodo 33, do 18 ao 23, que falamos assim. Então Moisés disse: peço que me mostre a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor
terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Importante grave essa palavra, rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas minha face ninguém verá. Olha só, que glória. A qual hoje, nós, vestidos da lente do cristianismo, nós temos essa lente, podemos afirmar que Jesus é essa rocha. Portanto, não há possibilidade de ver a glória de Deus sem a presença de Jesus em nossas vidas. Ou seja, Deus é relacional. E a lição sempre vai estar nessa conotação. Deus tem esse interesse de habitar em nosso meio, de querer esse relacionamento. Diferente de outros deuses, em outras mitologias, que Deus não se relaciona com o ser humano. Mas o nosso Deus se relaciona, ele tem prazer em se relacionar com a sua criação. E isso reafirma em Jesus. Isso reafirma em Jesus, que ele é a rocha. Sem a rocha, sem Jesus, não tem como viver essa glória de Deus. E Jesus se expressa na Bíblia em várias vezes: sem mim nada podeis fazer, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador. Então, a manifestação da glória de Deus está em Jesus. Jesus é a chave inicial da manifestação da glória de Deus para com o ser humano. Por fim, podemos ainda afirmar que a glória é a natureza revelada na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas sendo um único Deus, que se relaciona manifestando sua glória. Ou seja, a própria natureza da Trindade é a glória. E essa glória, então, se relaciona conosco. No Antigo Testamento, essas glórias eram muito figurativas, ilustrativas, metáforas, mas a glória plena de Deus, ela se dá na existência, no nascimento de Jesus. E o 1.3 vai relatar exatamente isso. Revelada em Jesus Cristo. 1.3, revelada em Jesus Cristo. Aqui é importante falarmos que tudo o que foi revelado antes de Jesus era somente ilustrações da glória de Deus. Eventos extraordinários, milagres, acontecimentos espantosos, etc., antes de Jesus, era somente figurações da manifestação da glória de Deus. Ou seja, um pequeno resquício da glória de Deus, uma pequena partícula da glória de Deus. Isso se dá no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento há então essa materialização da glória de Deus que se dá no nascimento de Jesus, a qual esse Jesus opera também os sinais. Além desse nascimento da glória de Deus, esse nascimento de Jesus, há então carregado em Jesus operações de seus sinais. E isso nós encontramos em João capítulo 1, versículo 14, que vai nos falar assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E em João ainda, no capítulo 2 do Evangelho de João, e no versículo 11, vai trazer então essas operações. Olha só, leiamos. João, capítulo 2, versículo 11. Assim em Canaã da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então nós vamos ver Jesus então manifestando a glória do Pai, manifestando a glória de Deus
E isso é algo preciosíssimo para nós ainda hoje que cremos em Jesus como o nosso Salvador. Portanto, Jesus é a própria glória, Ele é a própria glória, a qual voltará de modo definitivo em glória. João capítulo 14, no Evangelho de João, vai falar bastante sobre a glória de Deus. Evangelho de João ainda, capítulo 14, o versículo 1 ao 3. Vamos ler. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao 3, que fala-nos assim. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Jesus falando. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Ou seja, nós vamos viver a plenitude da glória de Deus quando Jesus vir nos levar desta terra, deste mundo, deste planeta. Tópico 2 da lição. Abominações do povo no templo. Abominações do povo no templo. Tópico 2. O 2.1, o autor se expressa: ídolos e a criatura acima do Criador. Ídolos e a criatura acima do Criador. Aqui mostra-nos o povo deixando o Senhor, adorando outros deuses trazidos para dentro do templo e deixando os ensinamentos do Senhor de lado e seguindo seus próprios ideais, seus próprios pensamentos. Por conta disso, essa conotação que dá então a respeito da criatura acima do Criador. O comentário de Bruch, comentário desse autor também, desse comentarista, ele vai falar o seguinte. Ele fala assim: a glória divina, que normalmente brilhará a partir do lugar santíssimo, já não estava lá. Ezequiel viu na proximidade do templo, pronta para deixar o santuário postata. Cultos cananeus e estrangeiros que Josias havia abolido há 30 anos antes haviam sido agora restabelecidos, longe do templo ser uma proteção para Jerusalém, como nos dias de Isaías. Isaías capítulo 31, versículo 8 a 9, 33, 17 ao 22. E a sua profanação agora causou a queda da cidade, bem como a sua própria, conforme Jeremias 7, versículo 4, Jeremias 8, versículo 15. Então, você vê de forma nítida aqui, né, a respeito desse alerta, né, para a nossa contemporaneidade. Há um alerta para a nossa contemporaneidade, pois estão apostatando da fé, criando outras doutrinas que não são o Evangelho de Cristo. Então, esses ídolos e essa criatura acima do Criador, para a nossa contemporaneidade, nós temos que pensar. Existem doutrinas que não estão em torno do Evangelho de Cristo. E existem também pessoas que estão apostatando da fé, ou seja, já não estão mais aceitando a palavra de Deus, criando então novos ensinamentos e estão com as suas ideologias sendo criatura acima do Criador. O 2.2, o autor se expressa: interesse pessoal e material acima de tudo. Aqui mostra que além do povo estarem adorando outros deuses,
Longe dos ensinamentos de Deus, o povo tinha interesse pessoal e material, principalmente em um deus da mitologia babilônica, o sumério, chamado de Tammuz, que se associa a um deus da fertilidade, onde o profeta vê as mulheres chorando em Ezequiel capítulo 8 e versículo 14. Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Vamos ler. Ezequiel 8, versículo 14, que fala assim, Levantou-me à entrada do portão ao norte da casa do Senhor, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando pelo deus Tammuz. Olha só, essas mulheres elas estavam chorando por esse deus, talvez no intuito de engravidarem, pois tinha essa conotação, esse deus da mitologia babilônica tinha a conotação da fertilidade e também da vegetação. Ele está também em torno dessa questão da vegetação, a qual o povo adorava esse deus para terem prosperidade na agricultura e no comércio. Portanto, a nossa contemporaneidade, o alerta é a respeito da teologia da prosperidade, ou seja, não adora a Deus pelo que Ele é, mas sim pelo que Ele pode dar. Ou seja, dando a Ele essa conotação de Tammuz, dando a Ele uma transformação, transformando o verdadeiro Deus em um Deus que pode suprir os meus desejos. Quantas pessoas hoje estão transformando Deus, o Deus verdadeiro, em Tammuz, né? Um Deus que distribui aquilo que deseja no coração, né? Não adorando a Deus pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode oferecer. O 2.3, o autor se expressa irreverência e indiferença. Aqui o ensino é para sermos reverentes ao templo, pois encontrava-se as pessoas estavam de costas para o templo, adorando o sol, sendo costume babilônico, e ainda as mulheres estavam chorando a Tammuz, ou seja, o templo é indiferente para quem está longe dos ensinamentos do Senhor, deixando de ser um lugar sagrado, que significa separado, sem mistura, para a adoração. Para a nossa contemporaneidade, quantos já não têm respeito e reverência pelo templo que foi construído para adorar a Deus, tratando como uma espécie de clube ou de shopping ou um lugar de encontro de pessoas entre pessoas e não de pessoas entre Deus. Não é mais um encontro de pessoas entre Deus, é um encontro de pessoas para pessoas. Tem muitas pessoas que ficam até lá fora, nem assistindo o culto. Existem dois cultos, o de dentro e o de fora. E eu aconselho a todos e todas a ficarem do lado de dentro, porque é do lado de dentro que Deus se manifesta, porque do lado de fora é conversas circulares. O culto é o encontro de pessoas com Deus. Isso é o significado do verdadeiro culto. As pessoas vão ao culto para se encontrarem com Deus, onde por intermédio da adoração o Senhor se manifesta, orientando essas pessoas por meio de sua palavra. Ou seja, Deus precisa ter esse encontro com você, essa conotação de você ir buscar ao Senhor e encontrar então a pregação da sua palavra. Para quê? Para edificação. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, você vai estar se alimentando, você vai estar se edificando, tendo fé. Cuidado com os extremos, tá? Nesse entendimento. Uns dizem que o templo é a casa de Deus. E você falar que o templo que nós habitamos é a casa de Deus, existem uma certa tendência de sermos radicais. Não pode isso, não pode aquilo, não, porque aqui é sagrado, não pode vender, não pode ter cantina, não pode vender nada aqui dentro, porque então tem que tomar cuidado com esses extremos, né? Porque senão tornaremos um pouco radicais dizendo de falar que é a casa de Deus. Não, aqui é a casa de Deus, né? E outros dizem que o templo não é a casa de Deus,
pois Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Eles usam essa passagem. E aí há uma certa tendência de serem os famosos desigrejados, né? Porque aí você não habita em templo construído por mão humana, então não é a casa de Deus, então eu sou o próprio templo e eu fico em casa porque Deus ele se manifesta dentro do meu templo. Mas é importante nós estarmos em comunhão, em comunidade. Então o que é o templo? Nós temos que entender o que é o templo. É uma propriedade escolhida pelo povo de Deus para adorá-lo, para adorar este Deus. E serem instruídos por este Deus por meio da palavra, por meio da sua palavra. A qual deve ser, então, respeitada. A casa escolhida pelo povo, a casa escolhida para ter esse encontro com Deus, ela deve ser respeitada. Não importa se nós podemos falar que é a casa de Deus, porque nós cremos piamente que Deus se manifesta aqui nessa casa, e essa casa, Deus é o dono dessa casa aqui. Isso é muito bom, porque aí não cria um dono humano, mas é um dono divino. Deus é o dono dessa casa aqui. Ou nós podemos falar, não, Deus não é o dono dessa casa, mas essa casa foi escolhida para nós adorarmos a Deus. E esta casa, ela deve ser reverenciada e respeitada, com toda certeza. Então esse é o ensinamento. Tópico 13, nós vamos encerrando essa lição. O autor se expressa, manifestar, afastamento e retorno da glória de Deus, que é o título da própria lição, afastamento e retorno da glória de Deus. O 3.1, afastamento da glória de Deus. Deus se afasta de nós quando estamos em iniquidade, conforme Isaías 59, versículo 1 e 2, que fala assim, eis que a mão de Deus, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e o pecado de vocês que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Então, nossas iniquidades, nossos pecados nos afasta de Deus, nos afasta dessa glória, dessa manifestação da glória. O 3.2, o retorno da glória de Deus. Deus restaura a aliança com a humanidade, pois se envergonharam e houve um arrependimento, a qual isso que faz a sua glória se manifestar novamente ao povo. Isso ficou muito claro na introdução desta lição. O 3.3, impacto e resultado no povo de Deus. Por fim, Deus quer habitar em nosso templo e edificar o nosso altar, lembrando que somos templo do Espírito Santo. E o altar é o nosso coração, pois onde está o nosso coração, ali estará o nosso tesouro, a qual esse impacto e resultado trata-se da transformação que o Senhor faz em nós, dessa metanoia, dessa transformação que o Evangelho é capaz de trazer e fazer em nós. Considerações finais. Essa lição, como as anteriores, tem por objetivo vivermos a glória de Deus. Vivermos a glória de Deus. Pois, como foi dito, o nosso Deus é um Deus relacional, que tem interesse em habitar em nosso meio. Onde está 2 ou 3, eu estarei lá. Deus habita em nosso meio. Assim nós, por intermédio do arrependimento de nossas falhas, pecados e iniquidades, somos perdoados e devemos então cultivar, Devemos cultivar, estar cultivando um profundo relacionamento com a Santa Trindade, a qual manifestará a sua glória nos resultando e nos restaurando em edificação. Isso é um olhar escatológico. Deus vai nos restaurar, Deus vai nos edificar. O que nós vemos
como um perfeito num espelho embaçado, há de se manifestar, há de se revelar como ele é. Também, onde chegará o grande dia da glória do Pai, tendo Jesus, pois Jesus virá nos buscar para a sua glória, é para a sua glória que ele virá nos buscar. Então, amados irmãos e irmãs, recebam essa lição e creiam que essas perguntas, será que nós estamos adorando somente a Deus? Nós temos que refletir a respeito disso. Existem muitas coisas que estão tomando o nosso tempo, que estão fazendo nós tornarmos essas coisas em deuses. Então nós devemos tirar isso de nossas vidas, de nossos tempos. Pois essa falta de manifestação, será que é decorrente de estarmos vivendo iniquidade, como religiosos, como pecadores, com pecados recorrentes? Sabemos hoje, então, o que é iniquidade, esse pecado recorrente. Então devemos afastar isso de nós, devemos fugir da aparência do mal. O que precisamos fazer para Deus restaurar o templo, como um habitat da manifestação da glória de Deus, e renovar essa aliança conosco a ponto de vermos nitidamente a manifestação da glória de Deus, não vendo as pessoas somente falarem em línguas estranhas, mas vendo a transformação na vida delas, no comportamento delas. E o que é a manifestação da glória de Deus hoje? O que é a manifestação da glória de Deus hoje? Está em torno do meu caráter, está em torno do meu comportamento sociológico, moral. Então, nós devemos ver a manifestação da glória de Deus. Essas e outras perguntas poderão ser feitas para compreender a aplicação desta lição. Mas uma coisa é certa, o que há de vir virá e não tardará. A glória de Deus irá manifestar em nossas vidas. Então, a visão do afastamento e o retorno da glória de Deus está conotada, então, de nós nos arrependermos, nos colocarmos diante de Deus, para que esse Deus venha se manifestar e nos dar um pouco de sua glória, pois a sua glória é a glória do Filho, é a glória do Espírito Santo, e será a nossa glória quando Ele virá nos buscar e nos levar para a sua eternidade. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo fale melhor aos nossos corações. Bom dia.